O futebol é mais do que apenas um esporte, é uma paixão global que une milhões de pessoas ao redor do mundo, e no coração desse espetáculo está o gol. É o momento que faz o estádio vibrar, o momento em que jogadores imortalizam suas carreiras e se tornam lendas. Desde os primórdios do futebol moderno na Inglaterra até os dias atuais, grandes artilheiros têm surgido, deixando um legado de gols que será lembrado por gerações. Mas quem são os maiores goleadores de todos os tempos? Neste vídeo, vamos explorar o top 10 maiores artilheiros do mundo em todos os tempos. Prepare-se para descobrir os nomes que dominaram as redes, quebraram recordes e se tornaram imortais na história do futebol. Zico, um dos maiores ícones do futebol brasileiro, é amplamente reconhecido por sua habilidade técnica, visão de jogo e, claro, pela sua incrível capacidade de marcar gols. Começando sua carreira no Flamengo em 1971, Zico se tornaria uma lenda não só no Brasil, mas também no cenário internacional. Durante as décadas de 70 e 80, foi o líder do Flamengo, com o qual conquistou inúmeros títulos, incluindo a Taça Libertadores e o Mundial Interclubes em 1981, derrotando o Liverpool em uma final histórica. Conhecido como o Galinho de Quintino, Zico fez história no Maracanã, sendo o maior artilheiro de todos os tempos do estádio. Ele também se destacou pela seleção brasileira, especialmente na Copa do Mundo de 1982, considerada uma das melhores seleções de todos os tempos, embora o Brasil tenha sido eliminado nas quartas de final pela Itália. Além de sua carreira no Brasil, Zico também brilhou na Itália, jogando pela Udinese e no Japão, onde encerrou sua carreira no Kashima Antlers. Com 826 gols ao longo de sua trajetória, Zico é reverenciado não apenas por sua habilidade de finalização, mas também por seu espírito de liderança e sua contribuição ao futebol brasileiro, sendo uma verdadeira inspiração para gerações futuras. Lionel Messi, indiscutivelmente um dos maiores jogadores da história do futebol, transformou sua carreira em uma lenda ao longo de sua passagem pelo Barcelona, onde se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da La Liga. Com 850 gols, Messi quebrou recordes atrás de recordes, incluindo o de maior número de hat-tricks na Liga dos Campeões, e sua habilidade de driblar adversários e criar jogadas geniais é incomparável. Sua carreira com a seleção argentina também é recheada de momentos inesquecíveis, como a vitória na Copa América 2021, conquistada após uma longa espera, e sua liderança na conquista da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Messi sempre foi admirado por sua humildade, que contrasta com o brilho de seu futebol. Sua trajetória, que começou em sua terra natal na cidade de Rosário, foi marcada pela superação. Com apenas 11 anos, Messi foi diagnosticado com deficiência do hormônio do crescimento e foi necessário um tratamento que o Barcelona proporcionou. Sua ascensão foi meteórica, e sua importância no futebol mundial é inquestionável, sendo considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos, sempre comparado a lendas como Diego Maradona. Messi, ao longo de sua carreira, conquistou diversos títulos, incluindo 10 La Ligas e 4 Ligas dos Campeões, provando que é muito mais do que um simples artilheiro. Cristiano Ronaldo, também conhecido como CR7, é uma das figuras mais emblemáticas do futebol mundial. Sua carreira é marcada por um trabalho incansável, dedicação absoluta e uma incrível mentalidade vencedora. Desde seus primeiros dias no Sporting Lisboa até sua consagração no Manchester United, Real Madrid, Juventus e atualmente no Al Nassr da Arábia Saudita, Ronaldo acumulou uma impressionante soma de 915 gols. Sua trajetória inclui recordes históricos como o de maior artilheiro de todos os tempos da Liga dos Campeões e sua capacidade de se reinventar em diferentes clubes e ligas. Em 2008, Ronaldo conquistou seu primeiro prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA e, ao longo dos anos, continuou a ganhar inúmeros títulos individuais e coletivos. Entre seus feitos mais memoráveis está sua performance na Eurocopa de 2016, quando, apesar de uma lesão durante a final, liderou Portugal à vitória, conquistando seu primeiro grande título internacional. Além disso, Ronaldo também tem sido uma força imparável nas eliminatórias e Copas do Mundo com a seleção portuguesa. Fora de campo, sua popularidade é tão grande quanto sua habilidade, sendo uma das figuras mais influentes no mundo do esporte e da mídia.
Sua força física, precisão nos chutes e a capacidade de marcar gols de qualquer posição o tornam um dos maiores goleadores da história. Túlio Maravilha é um nome que causa tanto reverência quanto curiosidade no futebol brasileiro. Conhecido por sua personalidade carismática e um estilo de jogo que cativava tanto os fãs quanto os adversários, Túlio começou sua carreira em 1988 no Goiás e se destacou principalmente no Botafogo, onde se tornou um ícone. Com 1.001 gols em sua carreira, Túlio conquistou seu lugar na história do futebol brasileiro, com uma passagem também pela seleção brasileira, conquistando a Copa América de 1993. Mas sua verdadeira marca registrada foi sua habilidade de se posicionar na hora certa, sempre pronto para finalizar e marcar gols decisivos. O goleador foi tão bom no que fazia que em 1994, aos 34 anos, ele marcou um gol contra a Argentina, uma de suas maiores atuações internacionais. Embora tenha jogado em clubes no Brasil e no exterior, incluindo no México e nos Estados Unidos, a maior parte de sua história se construiu no Botafogo, onde se tornou uma verdadeira lenda. Com seu estilo irreverente e sua confiança inabalável, Túlio continuou jogando até 2014, se despedindo do futebol como um dos maiores goleadores do Brasil, desafiando as expectativas e provando que a paixão pelo esporte é algo eterno. Romário, também conhecido como Baixinho, é amplamente reconhecido como um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Com 1.002 gols em sua carreira, ele se destacou pela sua incrível capacidade de finalizar e pela habilidade de driblar os adversários com um estilo único. Romário começou sua trajetória profissional em 1985, e logo se tornou um dos maiores ícones do futebol brasileiro, conquistando títulos como a Copa do Mundo de 1994, onde foi fundamental para a vitória do Brasil. Sua capacidade de se posicionar e marcar gols de forma eficiente fez dele um artilheiro imbatível, sendo um dos maiores jogadores de sua geração. Além de seu sucesso no Brasil, Romário teve uma passagem histórica pelo Barcelona, onde formou uma dupla mortal com o craque holandês Johan Cruyff. Sua trajetória também foi marcada por algumas polêmicas e declarações ousadas, mas sua qualidade dentro de campo nunca foi questionada. Mesmo após se aposentar dos gramados, Romário continuou a ser uma figura influente no futebol brasileiro, não apenas por suas habilidades, mas também pela sua personalidade marcante e suas contribuições para o esporte. Seu legado como um dos maiores goleadores de todos os tempos permanece intacto. Franz Binder, conhecido como Bimbo, foi um dos maiores artilheiros da história do futebol europeu, com impressionantes 1.006 gols ao longo de sua carreira. Jogando de 1930 a 1949, Binder marcou sua trajetória principalmente no Rapid Viena, clube em que se tornou um ícone e com o qual conquistou diversos títulos nacionais. Além de sua carreira de sucesso em clubes, Binder também teve um papel significativo na seleção austríaca, sendo uma das figuras centrais da equipe durante os anos 30. No entanto, sua história é marcada por um período de grande turbulência política, pois ele também jogou pela seleção alemã durante a anexação da Áustria pela Alemanha nazista. Este fato gerou controvérsias, mas não diminuiu sua imensa capacidade de finalização e sua importância para o futebol da época. Franz Binder é lembrado até hoje como um dos maiores goleadores do futebol mundial, não apenas pelo número de gols, mas também por sua habilidade de se posicionar e converter em gols qualquer oportunidade que surgisse. Sua presença em campo era imponente, e seu faro de gol tornou uma lenda tanto no futebol austríaco quanto no europeu. Pelé, para muitos, é sinônimo de futebol. Considerado o maior jogador de todos os tempos, o rei do futebol, marcou 1.279 gols em sua carreira, se tornando uma lenda global. Sua trajetória começou no Santos FC, onde se destacou desde muito jovem e rapidamente se tornou a principal estrela da equipe. Pelé foi o responsável por levar o Brasil a 3 conquistas de Copa do Mundo, 1958, 1962 e 1970, um feito que nenhum outro jogador conseguiu repetir até hoje.
Além de sua incrível habilidade técnica, Pelé tinha um instinto natural para marcar gols em qualquer situação e se tornou um verdadeiro símbolo do esporte. Sua carreira internacional foi igualmente impressionante, jogando pelo New York Cosmos nos Estados Unidos e ajudando a popularizar o futebol no país. Ao longo de sua carreira, Pelé conquistou inúmeros títulos e quebrou recordes, e seu legado vai além dos gols, sendo também um embaixador do futebol e da cultura brasileira. Mesmo após a aposentadoria, Pelé continuou a ser uma figura influente no esporte e no mundo, sendo reverenciado por sua contribuição ao futebol e por seu impacto global. Arthur Friedenreich, considerado o maior goleador da história do futebol brasileiro, marcou 1.329 gols durante sua carreira, que se estendeu de 1909 a 1935. Ele é amplamente reconhecido como um dos pioneiros do futebol no Brasil e é considerado o primeiro grande ícone do esporte no país. Sua habilidade em campo era inegável, e seu estilo de jogo criativo e elegante o tornaram um dos atacantes mais letais de sua época. Friedenreich foi também um dos primeiros jogadores a conquistar destaque internacional com a seleção brasileira, conquistando o Campeonato Sul-Americano, atual Copa América, em 1919 e 1922. Seu talento foi fundamental para a popularização do futebol no Brasil, e ele foi um dos grandes responsáveis pela evolução do jogo no país. Com uma habilidade excepcional em dribles e finalizações, Friedenreich é lembrado como um dos maiores atacantes de todos os tempos e continua sendo uma figura reverenciada na história do futebol brasileiro. Gerd Müller, conhecido como Der Bomber, é um dos maiores artilheiros da história do futebol, com 1.461 gols em sua carreira, que se estendeu de 1963 a 1981. Sua trajetória foi marcada por uma habilidade única de finalização, sendo imbatível nas oportunidades de gol. Jogando no Bayern de Munique, Müller se tornou uma lenda no clube, com o qual conquistou inúmeros títulos, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA e várias edições da Bundesliga. Sua impressionante média de gols por jogo é um reflexo de sua incrível capacidade de estar sempre no lugar certo na hora certa. Müller também brilhou com a seleção alemã, sendo um dos grandes responsáveis pela conquista da Copa do Mundo de 1974. Ele é amplamente reconhecido como um dos maiores atacantes da história do futebol, e sua precisão nas finalizações, seja de pé ou de cabeça, o tornou uma máquina de gols. Até hoje, Gerd Müller é reverenciado como um dos maiores goleadores de todos os tempos, sendo um símbolo do futebol alemão e um exemplo de consistência e excelência dentro de campo. Joseph Bican, o maior artilheiro de todos os tempos, é uma lenda do futebol mundial. Com impressionantes 1.468 gols em sua carreira, Bican é amplamente considerado o maior goleador da história do esporte. Nascido em Viena, na Áustria, Bican jogou em clubes como Dinamo Praga e representou as seleções da Áustria e da Tchecoslováquia. Sua habilidade de marcar gols parecia ser sobrenatural, e sua velocidade em campo, aliada à sua incrível habilidade com ambos os pés, o tornaram imbatível. Além de ser um dos maiores goleadores, Bican também era conhecido por sua incrível capacidade atlética, tendo corrido 100 metros em apenas 10,8 segundos, superando até mesmo velocistas da sua época. Sua carreira foi marcada por muitos títulos nacionais e internacionais, mas o que realmente o distingue é o número impressionante de gols que marcou em sua trajetória, estabelecendo um recorde que ainda é inalcançável para muitos jogadores. Bican foi premiado pela Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol, IFES, como o maior goleador do século XX, e sua marca permanece intacta, fazendo dele uma verdadeira lenda imortal do futebol. Esses artilheiros não são apenas nomes, mas verdadeiros ícones que ajudaram a moldar a história do futebol mundial. Cada um, à sua maneira, deixou um legado inconfundível com seus gols, habilidades e momentos marcantes que emocionaram milhões de fãs ao redor do planeta. A trajetória desses jogadores vai além dos números, pois cada gol representou um momento único, uma celebração de suas carreiras e do amor pelo esporte. Não importa em que época jogaram ou em qual parte do mundo estavam, eles se tornaram parte da memória coletiva do futebol. E claro, suas histórias continuam a inspirar gerações de jogadores e fãs que sonham em alcançar o que esses gigantes do esporte conquistaram.
Se você curtiu essa jornada pelos maiores goleadores de todos os tempos, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Além disso, inscreva-se no canal para mais vídeos sobre o mundo do futebol e outras curiosidades que vão te surpreender. Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no universo esportivo.